E meus alunos, dando continuidade à aula sobre ferramentas de planejamento, vejamos agora a curva de valor. A curva de valor é feita por meio de gráficos nos quais sua empresa é capaz de delimitar as características de valor do seu segmento e fazer o processo de comparação dos seus resultados com os divulgados pela concorrência. Com essas informações, é possível definir quais são as estratégias mais relevantes e como elas podem diferenciá-lo dos seus concorrentes. Quanto maior o valor, maior a chance da empresa ter como alcançar o seu sucesso. Os valores apontados pelos gráficos, eles permitem que a organização entenda sua real posição no mercado e tenha embasamento para desenvolver um planejamento estratégico assertivo que, consequentemente, reverta em diferencial. Outra ferramenta utilizada e, consequentemente, é a análise Pestel, a coisa principal da empresa, Pestel, o objetivo principal, que é usada em auxílio da análise do ambiente externo na construção da matriz que a gente já viu na aula anterior, que é a matriz SWOT. O objetivo aqui é mapear e compreender os fatores macroeconômicos que influenciam as atividades do seu negócio, seja direta ou indiretamente. A análise Pestel é muito benéfica para o planejamento estratégico da empresa, pois vai fornecer informações extremamente valiosas sobre o mercado como um todo. A Pestel é um anagrama feito com as iniciais dos 6 fatores que são analisados, como político, econômico, social, tecnológico, ecológico e legais. Os fatores políticos estão relacionados à intervenção do governo na economia, como acordos comerciais, regulamentações de mercado e a tributação, e além de outros. Os fatores econômicos estão relacionados à taxa básica de juros, à inflação, taxa de câmbio, poder de compra das famílias, oferta e procura, e por aí vai. Os fatores sociais estão relacionados à distribuição da renda, escolaridade, dados demográficos, etc. Os fatores tecnológicos estão relacionados à questão da tecnologia. Como essa tecnologia e qual o impacto que ela exerce na produção e distribuição de produtos e serviços e na maneira como a empresa se comunica e interage com seu público. A questão dos softwares de gestão, a automatização de processos, a questão dos aplicativos, a interação com as redes sociais, etc. Os fatores ecológicos estão relacionados às atividades em que sua empresa, em que impactam na sua empresa com relação ao meio ambiente. O que sua empresa pode fazer de forma a contribuir para que a sustentabilidade dos recursos naturais e como isso vai afetar o atingimento dos objetivos e metas da empresa. Os fatores legais são a questão das leis trabalhistas, direitos dos consumidores, a questão das regulamentações e etc. Também temos o mapa de planejamento estratégico. A função do mapa de planejamento estratégico é dar aos colaboradores um panorama claro sobre o funcionamento da empresa e onde cada um dos colaboradores é útil para ajudar na concretização do todo. Nesse contexto, esse mapa de planejamento estratégico ele mostra como cada função está ligada ao objetivo final da empresa e o atingimento das metas. A ideia é bem clara. A ideia do mapa estratégico é que ele forneça todas as informações de forma clara e concisa, simples e fácil de entender. Em seus objetivos do mapa estratégico, ele tem explicar o planejamento estratégico da empresa de forma clara e acessível, resumir as principais medidas necessárias para aprimorar processos e alcançar metas em cada área do negócio, integrar as estratégias das empresas e sincronizar o trabalho das equipes, deixar claro o papel de cada colaborador para o sucesso do negócio e direcionar os seus esforços para o atingimento dos objetivos finais. E no contexto ele se divide em uma estrutura simples, dividida em 4 pontos. A perspectiva financeira, que são os caminhos para alcançar a saúde financeira da empresa. A perspectiva do cliente, ou seja, os direcionamentos para satisfazer o cliente e entregar valor superior ao da concorrência de acordo com suas necessidades. A questão da perspectiva dos processos internos, ou seja, as medidas para aprimorar os processos internos, seja de cada área da empresa, tendo os objetivos centrais do negócio como referência. E, por último, a perspectiva de aprendizado e crescimento, ou seja, as competências e recursos necessários para o crescimento e aprendizagem contínuo da empresa e de seus colaboradores. Obviamente que a criação de mapas estratégicos eles têm algumas vantagens. No caso, inicialmente, ele o quê? Facilita a comunicação interna.
Comunicar seu planejamento estratégico para toda a empresa, ele pode ser um desafio e tanto, porque é difícil fazer com que às vezes as pessoas entendam qual é o diferencial daquele planejamento estratégico. E o principal, no caso desse contexto de visualização, é convencer e facilitar o entendimento dos gráficos, dos fluxogramas, dos procedimentos operacionais padrões que serão criados para facilitar o planejamento da empresa. E aí nessa hora o mapa estratégico ele se torna uma ferramenta de comunicação interna poderosíssima, porque ele vai ajudar a situar os colaboradores no contexto do negócio e determinar suas responsabilidades. Ele também transforma planos em ações, porque ele unifica os objetivos em estratégias claras que vão direcionar os colaboradores à ação e ao cumprimento das suas metas. Ele mostra as relações entre os objetivos. Então, o gráfico do mapa estratégico ele vai permitir que os objetivos sejam conectados, mostrando claramente a ligação de causa e efeito sobre cada um deles. Ele também promove o engajamento e cooperação, porque quando você apresenta um mapa estratégico que ilustra o futuro da empresa e o papel de cada um nessa trajetória, os colaboradores se sentem envolvidos e vão assumir os compromissos em atingir esses objetivos e o cumprimento das metas. E por último, ele garante o aprimoramento contínuo, porque ele tem o poder de impulsionar as melhorias na organização, pois ele se torna imediatamente uma ferramenta para todos, uma referência para todos. E aí, uma simples conferência do mapa de planejamento ela é suficiente para avaliar se a empresa está seguindo na direção certa e se o desempenho dos colaboradores está sendo satisfatório para o atingimento das metas e objetivos pré-estabelecidos. E ela, além dessas ferramentas de planejamento estratégico, nós temos a questão da definição das metas. As metas, elas são balizadoras da estratégia, já que são elas que definem o caminho que você vai trilhar. O maior desafio é a questão do gerenciamento dessas metas. Então, é ideal que se definam indicadores de desempenho, onde você vai fazer com que cada objetivo possa ser mensurado de alguma forma, para saber se você está alcançando os resultados que deseja ou não. A questão de estipular os indicadores com prazo, onde você possa gerenciar. A questão do estabelecimento das metas, se elas são variáveis, se não são variáveis. A questão da revisão, a questão de tempos em tempos. Ou seja, o resultado almejado ele é alcançado nesse intervalo de tempo. A questão da criação de um plano de ação, qual é o caminho que você vai seguir, seja qual for sua meta, como você vai trabalhar para alcançá-la, como usará a força do trabalho. A questão do monitoramento dos resultados. Seus resultados devem ser constantemente monitorados, uma vez que eles são subsídios para diagnosticar se algo está indo errado. O mais indicado para isso é utilizar preferencialmente alguns tipos de softwares que automatize esse controle. E aí a questão também da correção, corrigir o percurso. Cada vez que algo der errado, você vai ter que ajustar a estratégia. Por isso que é tão importante você mensurar o desempenho das ações e o acompanhamento delas.